Estamos pensando na tal fotografia, aquela que ainda falta na nossa alegria. De olhos fechados desenhamos o cenário, a luz perfeita vira nosso relicário. Olá pessoal, iniciamos aqui falando dos 5 mitos da fotografia digital. É claro que existem muitos mais, sim, perfeitamente. Porém, nós elencamos 5 iniciais aqui, pode ser que nós tenhamos os próximos 5, 10 mitos, enfim. Vamos lá, vamos fazendo à medida em que as coisas forem aparecendo, vocês forem sugerindo e a coisa for andando. Primeiro mito, posso sempre me guiar pelo monitor da câmera até acertar a exposição. Mito. Por quê? Bom, primeiro porque as câmeras elas tendem a vir com muito brilho no monitor. Elas tendem a vir com 2 pontos cheios de brilho a mais. Tem gente que confia mais no que está vendo no monitor da câmera. Eu vou até colocar um review aqui, não tem imagens ainda. Vamos fazer uma imagem? Bobinha aqui, rapidão, só pra gente ver. Vou fotografar o Zé ali, que é aquele bonequinho ali. Vamos lá, Zé. Beleza. Tá aqui o Zé. Olha aí, tá até na versão demo. Dá pra ver aí? Opa, sumiu. Mais um pouquinho. Olha o Zé aí. Beleza? Então, o que acontece? Qual o grande problema aqui? Porque as câmeras, quando você compra, elas vêm com muito brilho ajustado. Eu vou mostrar aqui. Ó. Brilho do monitor. O da minha já está corrigido, não sei se dá para ver aí. Ó, brilho do monitor, tá -2, certo? Manual. E aí, ele vem assim, ó. Ele vem com 0. Agora, observem a foto que eu fiz do Zé, como ela tende a ficar estourada quando eu verificar com o brilho do monitor nativo. Tá? Eu tenho áreas de luz muito mais estouradas. E aí, o que vai acontecer? Eu vou me guiar por isso. Eu vou fechando o diafragma, reduzindo o ISO, aumentando a velocidade, até que para mim fique perfeito no monitor. E aí, fatalmente, o que vai acontecer? Eu vou me dar por satisfeito, olhando aqui no monitor, e quando eu baixar a foto ela vai estar escura. Esse é um grande problema. Então, não devemos confiar, a não ser que nós façamos o ajuste de intensidade, de brilho. Eu vou voltar o meu aqui para o -2, que no caso da Nikon é o que bate com as saídas, tá? Tanto de impressão quanto de telas calibradas de computador, ok? A Canon ela já é um pouco diferente, ela tem uma escala crescente, salvo engano de 0 a 5, então ela vem ali pelo meio e você baixa 2 pontos em relação àquilo que está mostrando, tá? Da Sony eu não sei, aí eu vou passar para os universitários, para que vocês deem uma olhada aí para descobrir como que faz. Segundo mito da fotografia digital. Se eu uso os modos automáticos de exposição, principalmente AV e TV, que ela vai sempre acertar a exposição. Cansei de ouvir os influenciadores falando isso. Não, ela não vai sempre acertar a exposição, principalmente quando as condições de luz forem inferiores àquilo que vocês deixaram. O modo AV é prioridade de abertura, o modo TV é prioridade de velocidade. Eu não preciso demonstrar com os dois que vai acabar dando no mesmo. Ó, como vocês podem ver aqui na minha, eu coloquei no modo AV, que aqui aparece como A, certo? Ó, eu vou virar para lugares diferentes, vocês podem ver que ela está variando a velocidade. Eu setei aqui a abertura em 5.6, mas ela vai mudando a velocidade. Se eu aponto para onde tem mais luz, ela aumenta a velocidade. Se eu aponto para onde tem menos luz, ela reduz a velocidade. Tá? Por quê? Eu deixei a abertura que eu quero e aí ela fica oscilando a velocidade. Eu deixei a abertura e o ISO que eu quero, claro, começa com ISO. Ela vai oscilando a velocidade. E aí, num determinado momento, eu clico. Ótimo! Então assim, ela acerta se nós temos muita luz. É claro que ela pode entrar naqueles peguinhas ali, aquelas situações que enganam o fotômetro, mas a gente só vai falar disso depois. Agora eu vou comprovar que ela pode errar. Tá? Deixei aqui em 5.6, está oscilando aqui, acredito que dê para ver aí. Ó, 80, 60, conforme eu aponto para lugares com mais ou menos luz, 125, 100. Ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou tampar a lente. Ó, aqui não aparece nada. E se a pessoa inadvertidamente, está dando aqui 5 segundos direto, se a pessoa inadvertidamente clicar, ela vai fazer a foto do mesmo jeito. Mas pode, inclusive, nesse caso que eu estou priorizando
A abertura, além de ficar subexposto, ela pode vir a deixar tremida a imagem, tá? Porque não tem luz suficiente. Ó, vou tampar de novo, tá vendo? Ó, ela pode se equivocar, fazer uma exposição muito longa ou ainda não permitir abrir o suficiente. Isso pode acontecer na situação inversa. Eu vou colocar logo, aqui, S. Opa. Minha câmera só fica no modo M, quase que está travado aqui. Tá, vamos lá. Ó, vou colocar aqui 125 de velocidade. Observem, acredito que dê para ver aí, que ela está mudando a abertura sozinha. Ó, 5, 4.5, ela está virando aqui, está mudando a abertura. O que acontece? Se eu tampar aqui, ó, ela vai para a abertura máxima e pode ser que ela na abertura máxima ainda não tenha luz suficiente para captar a imagem, ou seja, a foto vai ficar escura. Ela vai fotografar do mesmo jeito, algumas câmeras têm um modo que você bloqueia quando a luz é insuficiente, outras não. A maioria já vem desbloqueada para isso. Você vai fazer a foto e ela vai ficar escura, ela vai ficar subexposta. Terceiro mito da fotografia. Para você não tremer uma foto, basta colocar em 50 de velocidade, que quer dizer 50 avos de segundo. Certo? Por que isso é um mito? Na verdade não é de todo um mito, tem todo um contexto histórico. As câmeras SLR, perceberam que eu não falei DSLR, falei SLR, Single Lens Reflex, elas eram de filme. O D das atuais vem de digital. É a mesma coisa, tem uma lente simples, né? Mas são digitais, uma lente única, single, ok? Bom, vamos lá. As câmeras costumavam vir acompanhadas de uma lente 50mm. Tá? A regra era muito simples, você usava proporcional. Então, com uma lente 50, eu uso 50 de velocidade e não tremo. 50 de velocidade, que é 50 avos de segundo aqui. Tá? Aí logo depois, os fabricantes perceberam um nicho grande de amadores querendo lentes mais dinâmicas, mais versáteis. Então começaram a entrar no mercado as lentes zoom. Primeiro bem curtinhas, 35-70, 28-70, alguma coisa assim. Com as lentes zoom, a coisa começou a se complicar. Por quê? Vamos colocar aqui, por exemplo, uma 24-70, que é uma zoom que ia de 24mm, grande angular, a 70, meia tele, certo? Que aproximava. Se você usasse 50 de velocidade, entre 24 e 50 era tranquilo. Com 70, em movimentos mais bruscos, a chance de você vir a tremer a imagem era muito maior. Tá? Quando a pessoa comprava uma lente bem mais longa, por exemplo, uma 70-200, a chance dela tremer usando 50 é gigantesca, principalmente chegando aqui perto do 200, tá? Ou chegando em 200. Por quê? Então você ia precisar de pelo menos 200 de velocidade. As câmeras mais antigas não tinham essa opção, iam direto para 250, então você teria que usar 250 para não tremer, certo? Então esse é um mito desfeito aqui. Ah, mas eu tenho uma câmera X que, eu vou citar o modelo, eu tenho uma Nikon D7200, eu coloco essa proporção 1:1 com lentes maiores e ainda assim treme. Por quê? Aí tem um outro fator que é super atual, que nós chamamos de densidade de pixels. Quando a gente tem muitos pixels num sensor relativamente pequeno, no caso dela tem 24 megapixels, num sensor pequeno, tá? Um sensor APS, aí convém que nós consideremos 50% a mais. Então, por exemplo, 200 teria que usar pelo menos 300 de velocidade, ou algo próximo disso, 320 é o que costuma mostrar nas câmeras, para não tremer, tá? Ao invés de 200. Então, esse é um cuidado a ser tomado. Ah, não, eu tenho uma câmera de 14 megapixels, 16 megapixels, até 20 megapixels, segura numa boa você usar a proporção 1:1. Mas sempre lembrando, não quero que trema, vou colocar proporcional à distância focal. Ah, termino de dar o zoom ali, está em 200mm, eu tenho uma câmera de média densidade de pixel, tipo essa daqui, D7000, 16 megapixels. Se eu usar em 200 de velocidade, 250, vai segurar numa boa, beleza? Quarto mito da fotografia digital. Se eu quero deixar uma luz suave e difusa, basta eu colar um pedaço de papel, de preferência um papel de seda, um papel manteiga. Eu peguei um papel sulfite aqui, que é o que eu tinha à mão, tá? Mas basta você colar no Fresnel aqui, no refletor do flash. Então você colaria aqui, colocaria uma fita travando, e em tese você teria uma luz de haze, por exemplo. Para quem não sabe o que é haze, softbox, é uma caixa que suaviza e direciona a luz, tá? Por que isso daqui é relativamente falso? Tem um leve fundo de verdade, tá? Por que é relativamente falso? Porque se eu estou usando a mesma área física,
tirando o fato de um papel bem fininho, que vai abrir um pouquinho mais o ângulo, mas se eu estou usando a mesma área física, o que vai acontecer? Eu tenho somente uma redução da intensidade da luz, tá? Por quê? Eu estou tampando, antes vinha uma luz forte, quando eu tampo vem uma luz mais fraca. Eu vou dar um disparo bem fraquinho aqui, vou passar para o manual, vamos reduzir a potência do bichinho, só para dar um disparo bem fraquinho, só para mostrar para aquela lente principal. Opa, 1,128, beleza. Olha só, chega a incomodar na lente, eu vou dar um disparozinho. Acho que dá para ver a área que pega aqui. Quando eu colocar esse difusor, eu vou ter uma redução da luz, porque ele vai bloquear um tanto da luz, e eu vou ter só essa área aqui difundindo. Em tese não mudou nada, só perdi intensidade. Ou não mudou quase nada, só perdi intensidade. Tá, e como que eu faço para realmente aumentar, deixar uma luz mais suave, mais difusa, mais aberta? Eu posso recortar um papel maior e dar um jeito de colocá-lo mais à frente, tá? Com isso, eu aumento a área física que vai difundir essa luz. Da mesma forma que existe o mito que vou montar um estúdio só com flashes rápidos, aí o cara vai comprar um Razer gigante, 1 metro por 1, e coloca um flashinho desse lá dentro. Mesmo que ele colocar um difusor aqui, ou ele colocar na distância focal menor do flash, que acho que é 24mm, vai pegar só no centro do Razer grande, tá? Não é o suficiente para difundir e usar toda a área física desse Razer, tá? Então, assim, é uma balela e o mercado acredita. Mas quando eu pego uma área maior, observem, eu vou tentar disparar aqui virado para frente, ó, vai iluminar o papel todo. Tá? Ou seja, eu tenho uma área maior que vai realmente abrir mais e difundir e ficar uma luz suave. Lembrando que eu perco em intensidade, eu tenho que fazer uma compensação. Abrindo o diafragma, aumentando o ISO, alguma coisa assim. Vou fazer para a câmera de lá, vamos ver se vai dar certo. Agora, a câmera de lá pega bem pouquinho. Espera aí. Acho que dá para ver. Beleza. Galera, agora o quinto e último mito desse vídeo, tá? Esse também é bem polêmico. Eu cansei de ouvir isso e de refutar, tá? Por quê? Porque não faz sentido. Eu vivenciei essa época e eu sei que não era isso. Na época do filme, não existia fotógrafo profissional ruim, porque como ele tinha que fazer, planejar, etc e tal, ele tinha que saber. É um mito. Sempre houve bons e maus profissionais. O fato de você ser profissional não quer dizer que você seja naturalmente bom. Significa que você vive daquilo, ou que você ganha dinheiro com aquilo, o que te torna profissional. Eu conheci, por exemplo, um senhorzinho, mesmo que eu lembrasse, eu não iria citar o nome, que ele trabalhava na Feira da Torre fazendo foto ali na hora, levava na casa das pessoas e tudo. Ele tinha uma câmera analógica antiga, uma Pentax K1000, e essa câmera ela sincronizava o flash em 60 de velocidade, é uma velocidade bem baixa. Todos devem saber que se você aumenta a velocidade além da de sincronismo, você vai pegando umas faixas não iluminadas na imagem. O que esse senhor fez? Ele colocou cola instantânea no dial de controle de velocidade da câmera para nunca sair dali. Tá? Mas ele podia em algumas situações de sombra e tal fotometrar? Não, ele não sabia o que era fotometrar. Ele tinha uma tabelinha ali mais ou menos, igual das bulas dos filmes, mostrando o desenho de um solzinho, abertura tal, velocidade tal. Na sombra, abertura tal, velocidade tal. Pouca luz, uso flash. E aí ele tinha até umas escalas ali com flash, que era um flashzinho bem simples que ele usava e tal. Era uma foto que, para os padrões da época, surpreendia para quem era mais humilde e não tinha condições de comprar uma câmera melhor. Por quê? As câmeras amadoras de entrada, elas tinham foco fixo. As lentes delas eram grande angulares, faziam foco de 1,5 m ao infinito. Então a pessoa nunca conseguia uma foto de perto, um close focado. E é nisso que essas pessoas que não entendiam muito bem, mas sabiam fazer o foco e usavam essa meia dúzia de macetes, não faziam a menor ideia de como fotometrar para avaliar uma cena, e muitas vezes nunca nem tinham colocado uma bateria nas câmeras para poder acionar o fotômetro. É por isso que eles saíam na frente, porque eles conseguiam realmente. Chegavam aquelas pessoas simples no zoológico, na torre de TV, estou falando de Brasília, tá? E aí essa pessoa, esse fotógrafo, ele conseguia fazer fotos bem próximas. E as pessoas mais simples, mais antigas, elas associam ainda uma foto mais próxima com uma foto nítida. Não, eu quero uma foto bem nítida. Queria dizer que ela queria foto bem close,
tá? E assim como esse senhor, conheci pessoas que sabiam só meia dúzia de macetes e replicavam isso, ganharam a vida, sustentaram as famílias, não tornou eles melhores nem piores, tinham seu público, viveram, sustentaram os filhos, enfim, deu tudo certo, nada contra, cada um em seu nicho. É isso, pessoal, eu espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, podem mandar em privado ou escrever aí embaixo e tal. Ah, você devia falar mais desse mito, desse mito, desse mito. A gente pode tentar fazer um outro vídeo desvendando mitos ou então derrubando mitos, quem sabe, da fotografia, né? Isso é legal. Agora é aquele momento em que eu peço para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, se não gostaram, compartilhem com os inimigos, que serve também, tá? Deem sugestões, deem um like, deem um dislike, tudo serve pra gente, tudo ajuda o algoritmo. Muito obrigado. Escolhemos a lente no calor da energia. O ISO sussurra segredos no ouvido. Na câmera, sonhos querem ser vividos. Somos loucos por momentos roubados. Cada clique um pedaço do passado. Entre sombras e brilhos costuramos memória num flash. Criamos nossa própria história.